Mais um caso de morte em delegacia, o segundo em um mês. Agora no Recanto das Emas. Carlos Capelli está ao vivo e já sabe o que aconteceu, Capelli, nesse caso estranho, que tem muitas semelhanças com aquele que aconteceu em Sobradinho há exatamente um mês, quando o funcionário da Caixa foi também encontrado morto dentro da cela depois de cometer um suicídio após ser flagrado embriagado. Simone, neste caso, o mais indicado é a gente aguardar novamente o resultado do IML. Uma vez que, nesse caso que você citou aí de Sobradinho, pelo menos o resultado preliminar aponta para o que seria um suicídio. O caso, desta vez, aconteceu no Recanto das Emas. O funcionário terceirizado da gráfica do Senado, Giovânio Alves da Silva, de 43 anos, foi encontrado morto em uma cela da delegacia da cidade, com uma calça enrolada no pescoço. Ele primeiro teria sido abordado por moradores, depois de fazer manobras arriscadas com o carro dele. Giovânio, inclusive, teria apanhado, segundo a polícia, desses próprios moradores, ficou machucado, foi levado para a UPA da cidade, fez o teste do bafômetro, que teria constatado que ele havia ingerido bebida alcoólica. Nesse caso, ele acabou levado pela própria PM para a delegacia. Eles colocaram ele numa cela em companhia de um outro preso. Por volta de 4 da manhã, foi encontrado morto e, segundo a polícia, enforcado com a própria calça. O companheiro de cadeia prestou depoimento, diz que estava dormindo na hora e de que não viu absolutamente nada. O caso é investigado como suicídio. Já a família da vítima contesta essa versão. Veja aí. Muita dúvida, porque nós chegamos lá na delegacia, as explicações foram... Assim, a gente não tem um conteúdo assim, que a gente possa convencer de que foi realmente um suicídio. A única explicação é que, quando nós chegamos lá, é que ele chamou a noite toda pela família, como a gente estava providenciando a fiança, a gente deixou para ir de manhã. Então ele morreu por volta de 4h30 e eles não avisaram a família nesse horário. Capelli, é um caso estranho, mais uma vez, que levanta algumas suspeitas. A gente tem aqui, vou pedir a sua licença, a gente preparou uma linha do tempo, não sei se já está pronto, está aqui, eu vou pedir só para tirar o Capelli aqui um pouquinho. A gente preparou uma linha do tempo para vocês entenderem melhor como é que funcionou toda essa dinâmica até o suicídio do Giovânio. Ele estava no Recanto das Emas, foi no domingo, ele saiu e foi para um bar. Ele mora no Recanto das Emas e foi para um bar também no Recanto das Emas. Lá ele ingeriu bebida alcoólica. Quando ele saiu de lá, estaria bastante embriagado, começou a dirigir na cidade e foi parado por pessoas que viram que ele dirigia com imprudência e tentaram contê-lo e ele teria sido agredido. A polícia militar chegou ao local por volta de 9h30 da noite. Como ele tinha sido agredido, ele foi levado pela polícia militar às 10 horas da noite para uma UPA para receber atendimento. Depois do atendimento na UPA, foi levado para a 27ª DP por volta de 11 horas da noite. Na delegacia, fez o exame do bafômetro que constatou a embriaguez. Agora a gente volta para cá na nossa linha do tempo, às 11h30 da noite. A família foi avisada, contactada para falar e ser informada sobre a possibilidade do pagamento de fiança e também para informar que Giovânio estava preso por embriaguez, por dirigir embriagado. Na cela, ele estava acompanhado por outra pessoa, outro detento, preso em outra situação. Mas, de meia-noite, segundo a versão da polícia, até às 4 horas da manhã, o Giovânio gritava muito pela irmã e também pedia a presença dos carcereiros. Isso durou 4 horas. Ele estava acompanhado, repito, segundo a versão da polícia, por uma pessoa dentro dessa cela, um outro detido. Às 4h30 da manhã, esses gritos e esses pedidos por carcereiros e pela irmã se cessam e tudo fica em silêncio. Segundo a polícia, quem estava na delegacia entendeu que Giovânio estava dormindo. Tinha adormecido depois de quase 4 horas, inquieto. Porém, às 4h30 da manhã, ele teria se suicidado dentro da cela, usando as próprias calças amarradas a
barras de ferro dentro da cela. Às 7h30 da manhã, a família liga para a delegacia para saber um pouco mais de informações sobre o pagamento da fiança e é informada de que Geovânio estava morto. Agora a gente volta aqui, vou pedir para colocar o Capelli. Qual é a versão da polícia sobre tudo isso, o que aconteceu, Capelli? Simone, como você bem disse, são dois casos muito parecidos e, inclusive, a causa-morte apontada pela própria Polícia Civil é de enforcamento. No primeiro caso, em Sobradinho, a família contesta através de fotos que teriam sido feitas pelos parentes no corpo da vítima, que mostram hematomas, que seriam sinais de violência, diferentemente do que vem o laudo do IML, onde ele foi morto por, segundo consta, a asfixia provocada por algum tipo de enforcamento. Ele não teria nenhum outro ferimento espalhado. Agora, no caso do Recanto das Emas, ele já foi encontrada a vítima com a própria calça enrolada no pescoço e ainda não se tem. O laudo leva 30 dias para ficar pronto. Até por isso, a Polícia Civil disse que a família foi comunicada no caso do Gilvânio, mas que ela não compareceu para fazer o pagamento da fiança. Muito provavelmente não deu nem tempo do pessoal levantar o dinheiro. Eles até tentaram fazer o pagamento em cheque, de acordo com o que foi informado para a gente, mas souberam que não se aceitava esse tipo de pagamento, tinha que ser em dinheiro. Então eles, portanto, precisaram esperar mais um tempo, quando às 7h30 da manhã acabaram sendo informados de que ele havia morrido. Disse também que foi instaurado o inquérito para apurar o que aconteceu. Então agora são duas respostas que precisam ser dadas para duas famílias de lugares diferentes. Lembrando que esse rapaz deve ser levado agora para a Bahia, de onde ele veio, onde deve ser enterrado, Simone. Tem aí uma situação para ser resolvida, né? E o fato é, realmente precisa ser resolvida, porque o fato é que existem, em um mês, né, 2 mortes, existem recursos dentro das celas nas cadeias do DF que facilitam uma pessoa cometer suicídio. Na verdade, quando a pessoa vai presa, a primeira coisa que se faz é tirar a roupa dela, colocar aquele short branco, a camiseta branca, e isso já não seria o suficiente para ele poder cometer o próprio suicídio, pelo menos teoricamente. Agora, vale dizer que lá em Sobradinho aconteceu exatamente isso, e a família, inclusive, questiona essa versão de que o rapaz, o motorista, Luiz Cláudio, teria morrido enforcado pela própria camisa e que esse pano não seria suficiente, não teria o espaço físico para que ele fizesse esse tipo de loucura, se é que assim a gente pode dizer, né, Simone? Então, precisa realmente investigar. Muito obrigada pelas informações, Capelli.